Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto e finalizaremos o capítulo 4 com o assunto editorial, certo? Então vamos lá. Abra um livro na página 68, certo? Mas antes de nós vermos o exemplo, iremos conhecer um pouco sobre editorial, certo? Lembrando que vocês viram sobre editorial na aula de língua portuguesa, no entanto, aqui nós nos aprofundaremos, certo? Então vamos lá. Bom, o editorial, como vocês já sabem, ele apresenta o posicionamento ideológico de uma revista ou jornal, ou seja, de uma instituição, certo? E esse posicionamento ele será com relação a assuntos socialmente relevantes, certo? Além disso, o editorial ele vai ser direcionado a pessoas, a leitores do veículo onde o editorial é publicado. Por exemplo, leitores que assinam determinada revista terão acesso ao editorial daquela revista, certo? Então, é direcionado a esses leitores, certo? Então, percebam que é um pouco restrito nesse sentido, certo? Quais são as características que nós já sabemos, só para reforçar? No editorial eu terei exposição de fatos, certo? Ou seja, será abordado, debatido assuntos socialmente relevantes e que são o quê? Fatos, certo? São acontecimentos, informações, notícias. Terei o que? Análise crítica sobre esses fatos, a argumentação, certo? Do editorial. Eu terei o que? O posicionamento ideológico. Eu terei o posicionamento ideológico da revista ou do jornal, ou seja, do veículo. Terei a argumentação, como já havia dito, e nós veremos que o editorial ele não será assinado. Diferente do artigo de opinião, como nós estudamos, em que há a assinatura daquele que escreve, no editorial ele não irá ser apresentada a assinatura, por quê? Porque é o posicionamento de um jornal, ou seja, coletivo, certo? E por isso não terá assinatura. Além disso, algo muito importante que deve ser distinguido, que é fato e opinião, certo? O que é o fato? O fato é algo que realmente é aquilo que acontece, certo? Por exemplo, se eu digo que aconteceu um acidente, isso é um fato, isso aconteceu. Agora, se eu começo a argumentar sobre esse acontecimento e digo, acho que isto foi errado por conta disso e disso, é o que? A minha opinião. A opinião, ela é diferente de fato, certo? A opinião é quando nós, de forma subjetiva, como acontece no editorial, a argumentação, o posicionamento, ele é dado de forma subjetiva. Quando eu exponho o meu pensamento, certo? Sobre aquilo que eu penso sobre determinado assunto, tema, livro, por exemplo, objeto, situação. É a minha opinião, o que eu penso sobre aquilo. E fato, ele é diferente de opinião porque não é o que eu acho, certo? Não é o que eu penso, mas é o que acontece. Aquilo acontece de fato, aquilo é verídico, é real. Está longe do campo do achismo, certo? Ou da opinião, certo? Então, o fato é diferente de opinião, certo? Eu não posso refutar um fato, porque fato é fato, acontece. Mas eu posso refutar a opinião de alguém, certo? A argumentação de alguém. A partir o quê? De outra argumentação. Lembrando que quando eu dou a minha opinião sobre algo, não é somente dizer
Eu acho que sim, eu acho que não, acho certo ou errado. Eu preciso argumentar, certo? Preciso argumentar e validar o meu posicionamento, certo? Porque se você acha que algo é errado, você tem um motivo por achar que aquilo é errado. Se você acha que aquilo é certo, você tem um motivo para achar que aquilo é certo. Por isso que quando nós nos posicionamos com relação a alguma coisa, nós argumentamos, porque há um motivo, há um porquê de nós considerarmos ou desconsiderarmos aquilo, certo? E o editorial ele possui a seguinte estrutura: ele terá o título, certo? O título irá anteceder a introdução e mostrará sobre o que tratará o texto, certo? O editorial. E a introdução será uma prévia do que será desenvolvido. A argumentação, ela seria o que nós entendemos como o desenvolvimento, certo? Será posta a argumentação com relação ao posicionamento daquele jornal, daquela revista, daquela instituição, com relação ao assunto que está sendo debatido, que está sendo abordado, certo? E aqui neste momento nós observamos em que há o fato e a opinião. Observem que sempre em um texto, no geral, nós temos o fato e quais são esses fatos? Os dados, certo? Quando alguém está escrevendo um texto e ele põe um dado, é algo que acontece. E com base nisso, ele vai argumentar, ou ele usa aquilo para dar sustentação à opinião dele, ao que ele está argumentando, porque lembrando que a argumentação é persuasão. Quando você argumenta sobre algo, você tem o objetivo de persuadir aquele que ouve ou que lê aquilo que você está dizendo, certo? E ou então refutar, ou então fazer o contrário, usar para refutar uma ideia ou uma opinião, certo? Então, na argumentação, nós teremos essa relação do fato com a opinião. E eu consigo separar a opinião do fato quando eu tenho dado uma notícia, uma comprovação, certo? Da opinião, da argumentação subjetiva, certo? Do posicionamento. E na conclusão, eu terei a finalização da ideia da argumentação, certo? Então vejamos então na página 68, o livro ele vai contextualizar sobre o editorial com um editorial que fala sobre o G20. Então vejamos o que é o G20, certo? O que é o G20? O Grupo dos 20, G20, é um fórum que reúne 2 vezes ao ano representantes dos países mais industrializados do mundo e ainda do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial para debater assuntos pertinentes à economia do planeta. O G20 é formado pela União Europeia e mais 19 países. África do Sul, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Alemanha, França, Itália, Rússia, Reino Unido e Austrália. Seus principais objetivos são ajudar em negociações econômicas internacionais, discutir sobre o desenvolvimento sustentável da economia mundial, debater as regras e as condições do mercado de trabalho, criar mecanismos para o fortalecimento do sistema financeiro internacional, criar formas de auxiliar a liberalização do comércio mundial. Por que nós estamos lendo sobre isso? Porque o editorial de um jornal que nós vamos ler trata sobre o G20. Então, nós temos que saber o que é o G20 para compreender a opinião, certo, do jornal que será dada sobre o que ele vai tratar com relação ao G20. Vejamos, em 2017, a 12ª reunião de cúpula do G20 teve como temas o combate ao terrorismo, o livre comércio e a contenção das mudanças climáticas. O encontro dos líderes cúpula, ocorrido em Hamburgo,
Alemanha foi marcado por protestos da população, resultando na prisão de vários manifestantes. Grupos anticapitalistas alegam que as políticas adotadas pelo G20 são as principais responsáveis pelas guerras, pela fome, pelas mudanças climáticas e pelos desastres ambientais, certo? Então vejamos então o editorial. O mínimo do G20. Normalmente centrado em temas econômicos, o encontro do G20, que se encerra neste sábado, 8, na Alemanha, desta vez teve agenda de forte teor geopolítico. Aqui eu tenho a minha introdução e que me dá uma prévia sobre o que ele vai tratar, sobre o que o editorial vai tratar, certo? Então, nós já sabemos que tratará sobre o G20 e a reunião do sábado, certo? Dia 8. O grupo, formado pelas principais economias do mundo, responsável por 85% do PIB e 70% do comércio mundiais, ganhou proeminência a partir da crise financeira de 2008, que exigiu respostas globais coordenadas. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. A incerteza é amplificada pelos personagens envolvidos, a começar pelo presidente americano Donald Trump, que tem se distanciado da estratégia americana tradicional. Em vez da defesa da globalização e do fortalecimento de regras multilaterais, Trump adota uma agenda isolacionista. Repudiou o Acordo de Paris, assinado em 2015, para conter o aquecimento global e ameaça retalhar parceiros comerciais. Então, nós estamos percebendo como nós vimos nas características, trata sobre um tema relevante. E aqui nós temos tratado o quê? Sobre política, certo? Relações políticas, relações internacionais. Então, vamos lá continuar. As divergências não se resumem aos Estados Unidos das Américas. As divergências não se resumem aos EUA, porém, num contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas. O esperado primeiro encontro entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, se estendeu por 2 horas, com discussões sobre as suspeitas de interferência nas eleições presidenciais americanas, a Coreia do Norte, a Ucrânia e o cessar-fogo na Síria. Em seu pronunciamento de abertura, a chanceler alemã Angela Merkel reconheceu que os debates não serão fáceis, nem todas as diferenças poderão ser sanadas. No caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas. Quanto à limitação de combustíveis fósseis, o objetivo será evitar uma possível dissidência dos Estados Unidos. Há um aspecto positivo, ao menos. A menor atenção a temas econômicos decorre de uma conjuntura internacional mais favorável. O crescimento retornou, o desemprego é cadente e elevam-se a confiança e o investimento. Assegurar suficiente alinhamento de interesses para preservar a retomada econômica é o desafio do G20. Aqui nós observamos que o editorial ele irá mostrar o posicionamento do jornal, certo? Que é a Folha de São Paulo. E qual é esse posicionamento? De que não está tendo posicionamentos positivos, certo? De que não está tendo uma concordância entre os líderes políticos, mas eles acreditam que há algo positivo. E qual é? A menor atenção a temas econômicos decorre de uma conjuntura internacional mais favorável, certo? Então, aqui nós observamos, nós temos a introdução, em que ele fala sobre a reunião G20 e temos o que é a argumentação. Ele começa a argumentar trazendo dados, certo? Informações com relação a essa reunião e ao final ele dá seu parecer, certo? De forma
subjetiva, empregando o que? Terceira pessoa. E no último parágrafo conclui a ideia geral do que está sendo posto, do editorial, certo? Bom, no final do capítulo, vocês verão que terá o de olho no Enem, certo? E neste de olho no Enem, ele abordará sobre o texto dissertativo argumentativo que nós já trabalhamos em sala, certo? Com a estrutura que você já conhece, introdução, desenvolvimento e conclusão, como construir um texto dissertativo, certo? Os elementos argumentativos, os recursos argumentativos, os elementos coesivos, todos nós já trabalhamos em sala, certo? E para finalizar sobre editorial, vocês verão que no editorial são utilizados elementos coesivos e recursos argumentativos, certo? Assim como no artigo de opinião. Bom, e com base no que nós acabamos de estudar sobre editorial, eu proponho a vocês que façam a atividade do livro, da página 70 a 78. É isto e até a próxima aula.